Olá, que bom estarmos juntos em mais um vídeo. Você sabia que o Antigo Testamento do judeu, ele tem menos livros do que o Antigo Testamento do cristão protestante? Muito embora sejam compostos pelos mesmos livros, ou seja, o conteúdo ele seja igual, o que difere é apenas a divisão dos livros. É isso mesmo. Quer saber um pouco mais? Fica comigo até o final desse vídeo. Sejam bem-vindos. Nós estamos no Conexão Bíblia e no vídeo de hoje vou comentar sobre um breve panorama do Antigo Testamento, adotado pelos protestantes, ou seja, todos os 39 livros que formam a sua composição. Mas, antes de mais nada, eu agradeço todos que incentivaram a produção desse vídeo e a você, principalmente a você que está me assistindo e apoiando o canal. O Antigo Testamento para o cristão protestante é composto de 39 livros, já para os judeus são apenas 24, e a versão usada pelos católicos possui 46 livros, pois eles incluem 7 livros apócrifos, não considerados inspirados, nem pelos judeus e nem pelos protestantes. No final do vídeo, eu vou mostrar resumidamente a diferença da composição dessas três versões, né? A judaica, a protestante e a católica. Vamos ver então o panorama do Antigo Testamento protestantes. Seus 39 livros. Eles podem ser divididos em 4 grupos principais, conhecidos como o Pentateuco, os livros históricos, os livros poéticos e sapiensais e os livros proféticos. O Pentateuco, que são os 5 primeiros livros atribuídos a Moisés, trazem a base da lei judaica, também chamadas de Torá. São eles: Gênesis, que apresenta o relato da criação do mundo, traz a história de Adão e Eva, o episódio do dilúvio e destaca a vida dos patriarcas Abraão, Isaque e Jacó. No livro de Êxodo, encontramos a narrativa da saída dos hebreus do Egito e a aliança entre Deus e o povo de Israel com os 10 mandamentos. Levítico, por sua vez, ele tem o foco nas leis e rituais de pureza e de sacrifícios. O livro de Números destaca a jornada dos israelitas no deserto e a preparação para a conquista da terra prometida. E Deuteronômio traz a reiteração da aliança e reafirmação da lei para a nova geração que entrará na terra prometida. Já no segundo grupo, temos os livros históricos. Esses livros, eles contam a história do povo de Israel, desde a conquista de Canaã até o exílio na Babilônia. Começamos por Josué, que descreve a conquista parcial de Canaã sob a liderança de Josué. Já Juízes relata o período de liderança dos juízes, que vai da morte de Josué ao princípio da monarquia. No livro de Ruth, encontramos uma história de lealdade a Javé e redenção durante o período dos juízes. Em 1ª e 2ª Samuel, falam sobre o profeta Samuel, a transição do último juiz para o primeiro rei Saul e a ascensão do rei Davi. Já 1ª e 2ª Reis narra o reinado de Salomão e o declínio da monarquia. É a história dos reis de Israel e de Judá até o exílio do povo de Deus. Em 1ª e 2ª Crônicas, nós temos a história pós-exílica, que reconta a história dos reis de Judá com foco na linhagem de Davi. Os livros de Esdras e Neemias, eles relatam o retorno dos exilados e dos sobreviventes do templo e dos muros de Jerusalém, e ainda a reconstrução e reforma de Judá pós-exílio. Já Esther descreve a história de uma rainha judia que salva o seu povo da destruição, destacando, obviamente, a preservação dos judeus por parte de Deus. Agora vamos analisar o terceiro grupo. Bom, esses livros eles contam poesia, sabedoria e reflexões sobre a vida
a fé e a relação com Deus. Iniciamos com o livro de Jó, onde encontramos uma luta brilhante com a questão sobre o sofrimento do justo, a fidelidade e a justiça divina. Salmos, por sua vez, nos traz uma coletânea de cânticos e orações. Servia como um inário para o judaísmo pós-exílio no Segundo Templo. Provérbios, encontramos poemas louvando a sabedoria e a prática para a vida. Já em Eclesiastes, destaca ponderações sobre o sentido da vida e a transitoriedade das coisas. Em Cântico dos Cânticos, temos um poema de amor entre um homem e uma mulher, interpretado por alguns como a relação entre Deus e o povo de Israel. E o quarto grupo, os livros proféticos. Esses livros, eles são divididos entre profetas maiores e profetas menores, conforme o tamanho dos textos. E inclui mensagens de advertência, esperança e de redenção. Começando pelos profetas maiores, nós temos Isaías, que traz profecias sobre o julgamento e a restauração, com a ênfase na santidade, majestade e justiça de Deus e a sua misericórdia salvadora, com um papel central de Israel nos planos de Deus para as nações e o mundo como um futuro final reservado aos seus. Em Jeremias, encontramos advertências sobre o exílio iminente, a infidelidade de Judá a Deus, que termina em sua destruição, se cumprindo as promessas de Deuteronômio, mas também traz um tempo de restauração e uma nova aliança, com o coração de Deus revelado para o seu povo por meio de Jeremias. Em Lamentações, poemas de lamento pelo exílio de Jerusalém, agonia espiritual devido à queda de Jerusalém, a justiça de Deus e a esperança apenas num caráter divino. No livro de Ezequiel, nós temos profecias sobre o juízo e a esperança de restauração, com ênfase na queda inevitável de Jerusalém por causa dos seus pecados, em especial a idolatria. E Daniel, que apresenta histórias e visões apocalípticas durante o exílio na Babilônia, com promessas de restauração final, com a ênfase na soberania de Deus sobre todas as nações e governantes, e ainda o cuidado de Deus com os judeus no exílio e a sua vitória final sobre a maldade humana. Agora, os chamados profetas menores são 12 livros do Antigo Testamento, que vai de Oséias até Malaquias, e são assim denominados não pela importância, mas pela extensão que é relativamente curta dos seus escritos, em comparação com os profetas maiores. Esses profetas que atuaram entre os séculos 8 e o século 4 a.C., eles abordaram temas diversos, como justiça social, idolatria, esperança futura e todos focados no relacionamento de Israel com Deus. As mensagens incluem exortações ao arrependimento, advertência de juízo e promessas de salvação. Acompanhe um breve panorama de cada um deles, começando por Oséias, que vai proclamar o amor incondicional de Deus, apesar da infidelidade de Israel. Muitos estudiosos defendem que esse amor ele é simbolizado pelo casamento do profeta com Gomer, uma mulher infiel. A mensagem central é o chamado ao arrependimento e ao retorno a Deus. No livro de Joel, profetiza a invasão de gafanhotos como um julgamento divino e um chamado ao arrependimento. Anuncia o dia do Senhor, uma intervenção de Deus para restaurar o seu povo com a promessa do derramamento do Espírito sobre toda a carne. Em Amós, a denúncia de injustiça social e a opressão dos pobres, destacando quanto Deus exige justiça com os inocentes e retidão e misericórdia para os pobres.
o confronto com Israel e alerta para o julgamento iminente. Obadias trata do julgamento contra Edom, que se alegrou pela queda de Judá. Ele afirma que o orgulho e a violência contra Israel não ficará impune. Dá ênfase na libertação de Israel e restauração no dia do Senhor. É o mais curto dos livros proféticos. Em Jonas, a ênfase é em um Deus criador, sustentador e redentor de todos. Conta a história do profeta relutante enviado a Nínive para proclamar o arrependimento. O livro mostra misericórdia de Deus e mesmo para com os inimigos de Israel, desde que se eles se arrependerem, mostrando uma compaixão pelas nações. Em Miqueias, a denúncia de corrupção entre os líderes de Israel e Judá, chamando-os ao arrependimento, juízo e restauração de Jerusalém, associado à promessa messiânica por meio do rei davídico. Naum prediz a queda de Nínive, a capital do Império Assírio, que era opressora e violenta. É uma mensagem de consolo para Judá, ênfase em um Deus justo e soberano sobre todas as nações. Já Abacuque, nós encontramos uma indignação profética diante da aparente tolerância de Deus à injustiça. Deus responde que a justiça virá no tempo certo. E o livro destaca a garantia divina de que o ímpio será punido e também a importância de se viver pela fé. Sofonias anuncia o dia vindouro do Senhor como um tempo de julgamento sobre Judá e as nações por seus pecados, mas também promete restauração e salvação final de um remanescente de Judá. Ageu exorta os exilados que retornaram a Jerusalém para reconstruir o templo, enfatizando que o povo deve priorizar o culto a Deus para que a vitória e as prosperidades retornem. As dificuldades enfrentadas, elas são resultados do fracasso nessas questões. Zacarias contém visões que incentivam a continuidade do templo e promovem a esperança messiânica. Deus está com o povo que retornou do exílio. O rei de Israel voltará em triunfo, mas será morto pelos pecados do povo. Deus punirá o inimigo. O livro é repleto de profecias sobre um futuro glorioso e o reinado de um Messias. Malaquias, o último dos profetas menores, dá ênfase a um Deus que guarda a aliança e requer o mesmo do seu povo. Malaquias repreende o povo por seu espírito negligente, pelo declínio moral e religioso e prevê a vinda de um mensageiro para preparar o caminho para o Senhor, muitas vezes interpretado como João Batista. Estes livros, juntos, eles oferecem uma visão ampla do relacionamento de Deus com o seu povo, incluindo a fidelidade divina, o chamado ao arrependimento e as promessas de restauração e de redenção futura. Resumindo, a versão do Antigo Testamento para o cristão protestante, ela possui 39 livros divididos em 4 categorias: Pentateuco, livros históricos, os livros poéticos e os livros proféticos, como acabamos de ver. Já a versão judaica tem 24 livros, porém consta o mesmo conteúdo da versão cristã protestante. Ocorre apenas uma divisão diferente dos livros, como Primeira e Segunda Samuel é um único livro, Primeira e Segunda Reis, um único livro, Primeira e Segunda Crônicas, um único livro. Também o livro de Esdras e Neemias é um único livro, e os 12 profetas menores, um único livro, também chamado de Os 12. Já a versão judaica, ela é dividida em 3 e não 4 categorias, como ocorre na versão cristã protestante. E são elas: a lei, ou Torá, os profetas, ou Neviim, e os escritos, ou Ketuvim.
Agora, uma observação muito importante, que o livro de Daniel e o livro de Lamentações, na versão judaica, elas fazem parte dos escritos e não dos livros proféticos, como está na versão protestante. E já a versão católica, ela possui 46 livros, porque ela inclui 7 livros apócrifos, também chamados de deuterocanônicos. São eles o livro de Tobias, o livro de Judite, o livro de Sabedoria de Salomão, o livro de Eclesiastes, o livro de Baruque, o livro de Primeira e Segunda Macabeus. Bom, assim, o Antigo Testamento, ele percorre desde a criação do mundo até o período do exílio e a restauração, oferecendo uma narrativa rica e variada de história, leis, poesias, sabedoria e profecias que fundamentam a fé e a identidade do povo de Israel. E então, você sabia? Se você gostou, deixe o seu like e comente para que o YouTube recomende esse conteúdo para mais pessoas. Inscreva-se no canal e, se possível, compartilhe esse conhecimento. E se você quer saber quais são os idiomas originais em que a Bíblia foi escrita, ou se deseja saber quanto tempo demorou para a Bíblia ser escrita, assista os vídeos que irão aparecer na tela clicando no card ou aqui no link na descrição. Eu sou o Marcos O, eu fico por aqui, siga por aí, um forte abraço, até o próximo vídeo para que nós possamos continuar em conexão.